Olá, alunos e alunas, estudantes de Química do Colégio CBV. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula elaborada pela sua equipe de Ciências da Natureza. Nesse momento, estamos juntos vivenciando a sala de aula invertida. Isto porque este vídeo está sendo gravado neste momento com um conjunto de slides da plataforma Prezi, slides estes que você recebeu antecipadamente. Sendo assim, você estuda em casa antecipadamente e estuda em casa também no combate ao coronavírus. Ao estudar em sua casa, você constrói os primeiros degraus de sua aprendizagem. Sendo assim, você pode agora compartilhar este conhecimento com alguns de seus colegas. E quando você percebe que consegue ensinar, explicar a alguém o seu conhecimento, você descobre realmente que aprendeu. Na sala de aula invertida, toda a turma estuda antecipadamente. No momento da ocorrência da aula, o que acontecerá será uma discussão, um debate, um compartilhamento de aprendizagens. Então, o conhecimento é construído de maneira coletiva. O seu professor, Heber Barbosa, estará presente na aula apenas como mediador da construção da aprendizagem. Hoje eu convido você, estudante de Química, a participar do estudo dos íons. Para isto, eu lanço uma pergunta para você. Será que os íons são apenas mais uma definição para memorizar? Ou será que os íons apresentam a sua compreensão associada ao entendimento do comportamento da natureza? Íons, apenas um conceito ou íons fundamental para entender o mundo ao nosso redor? Para responder a esta pergunta, eu convido você, estudante de Química, a observar atentamente o vídeo que iremos passar nesse momento. Cientistas descobriram o que é que faz os bichos pressentirem catástrofes como terremotos. E os pesquisadores dizem que isso vai tornar possível agora alertar e salvar comunidades inteiras. As imagens são de câmeras instaladas no Parque Nacional Yanachaga-Xemiyem, no centro do Peru. Tamanduás, leopardos, tatus, aves batem em retirada assustados. 20 dias depois, em agosto de 2011, um terremoto de 7 graus na escala Richter sacudiu toda a região. O mesmo comportamento foi observado por cientistas em 2004 no terremoto seguido de um tsunami no Oceano Índico que matou mais de 220 mil pessoas. O estudo também foi feito na África, com macacos, elefantes e outros mamíferos. Que os animais têm essa capacidade sensorial de prever fenômenos naturais, isso já se sabia. Mas agora os cientistas encontraram uma explicação. Quando duas placas tectônicas se movem uma contra a outra, esse fenômeno produz um gás que sai lá de baixo, vem aqui para a superfície e daqui para a atmosfera. Esse gás é rico em íons positivos, que são átomos carregados eletricamente. Observe a expressão íons positivos, átomos carregados eletricamente. Estudante, essa reportagem foi transmitida no Jornal Nacional à noite, horário nobre. O Brasil assistindo à reportagem. Eu pergunto, quantos de nós brasileiros realmente entendemos a expressão deste repórter? Íons positivos, átomos carregados eletricamente. Perceba então que a definição de íons é muito mais do que apenas um conceito que pode ser avaliado em uma de suas provas. O conhecimento acerca dos íons participa do entendimento do comportamento da natureza.
Esses íons positivos aumentam a produção de um hormônio que faz com que os animais fiquem mais agitados, hiperativos. E é por isso, segundo os cientistas, que eles abandonam aquela área, aquela região. Foram pesquisados vários tipos de animais, desde aves até os mamíferos. E entre os mamíferos, os felinos. Outra pesquisa chefiada por esse cientista francês radicado no Brasil constatou que as mesmas partículas atômicas liberadas pelo gás provocam alterações nas ondas de rádio na atmosfera. Ele conta que 12 dias antes do terremoto que devastou o Haiti em 2010, as medições mostraram as alterações, mas ainda não se tinha certeza de que era por causa de um terremoto. Agora, pela primeira vez, as duas pesquisas começam a andar juntas, para que um dia seja possível prever com mais precisão a ocorrência dos abalos. Precisa se reproduzir de novo essas pesquisas em outros lugares também. A grande ideia é de ter um futuro a médio prazo, eu diria, uma previsão de uns 2 semanas para prever esses fenômenos catastróficos. Observe as espécies químicas a seguir e identifique quais não são eletricamente neutras. Estudante, na videoaula anterior, nós estudamos que espécies eletricamente neutras são aquelas onde a quantidade de prótons no núcleo é igual à quantidade de elétrons na eletrosfera. Aqui, estou solicitando que você observe quais das espécies que serão apresentadas abaixo não são eletricamente neutras, porque aquelas espécies químicas não eletricamente neutras serão, então, denominadas de íons. Então, você tem aqui 3 espécies químicas. Vamos observar essa primeira espécie química. Centralizando essa primeira espécie química, observe, nós temos aqui 3 prótons no núcleo, 3 prótons, e temos 4 elétrons na eletrosfera. Ora, essa espécie química não é eletricamente neutra, porque apresenta a quantidade de prótons diferente da quantidade de elétrons. Se a espécie química não está eletricamente neutra, então é definida como íon. Sendo assim, nós temos a primeira espécie como um íon negativo. Por que íon negativo? Estudante, íon, primeiro íon, porque a quantidade de prótons é diferente da quantidade de elétrons. Por isso, íon. Agora, negativo, porque a quantidade de cargas negativas está acima da quantidade de cargas positivas. Por isso, a expressão negativo, íon negativo. Observando agora esta próxima espécie química, essa aqui no centro da imagem, observe bem. Nessa espécie nós temos 3 prótons e 3 elétrons. Opa! Dessa vez nós temos a quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons. Então, essa espécie química está eletricamente neutra, não pode, então, ser classificada como íon. Todavia, se você observa essa terceira e última espécie, centralizando aqui para você a imagem, nessa espécie você encontra 3 prótons no núcleo e apenas 2 elétrons na eletrosfera. Então percebe, estudante, que dessa vez nós temos íon. Íon, porque a quantidade de cargas positivas está diferente da quantidade de cargas negativas. Então aqui nós temos o íon. Todavia, esse íon é um íon positivo. E por que íon positivo? Porque a quantidade de prótons é superior à quantidade de elétrons. Aluno, se nós temos uma quantidade de cargas positivas maior que a de cargas negativas, então é lógico
que a carga positiva prevalece nessa espécie química. Então temos um íon positivo e na primeira espécie nós chamamos íon negativo porque a quantidade de cargas negativas estava acima da quantidade de cargas positivas. Então, lógico, se nós temos uma maior quantidade de cargas negativas, o íon então é negativo, sendo essa imagem importantíssima para o início da compreensão do estudo dos íons. Com base em suas conclusões relacionadas com as estruturas químicas analisadas anteriormente, como podemos então definir os íons? Ora, a nossa análise nos mostrou que íons são espécies químicas nas quais a quantidade de prótons é diferente da quantidade de elétrons. Construímos então a definição para íons. Todavia, vamos agora analisar como ocorre a formação dos íons. Para isto, eu chamo a sua atenção para essa espécie química, onde você reconhece que a espécie está eletricamente neutra em função da igualdade entre as quantidades de prótons e elétrons. Essa espécie química eletricamente neutra, ela poderá ganhar elétron ou essa espécie química poderá perder elétrons. Perceba aqui que na formação do íon, a espécie química não irá perder próton nem ganhar próton. Ou seja, a formação dos íons não é um fenômeno nuclear. Formação de íons não envolve alterações no núcleo do átomo, não sendo então um fenômeno nuclear. Para o átomo transformar-se em um íon, ele irá ganhar elétron ou perder elétron. Vamos então analisar a primeira possibilidade, onde esse átomo irá ganhar elétron. Então observe aqui que ao ganhar elétron, nós temos um íon negativo. Relembrando, íon, porque a quantidade de elétrons e prótons é diferente. Negativo, porque a quantidade de elétrons supera a quantidade de prótons. Então, se você observa essa espécie de início com quantidade de prótons e elétrons iguais, então você entende que essa espécie, ao ganhar elétron, ela se converte justamente no íon negativo por ter elétron em excesso. Todavia, é fundamental entender que o íon negativo é denominado ânion. Então aqui estamos denominando o íon negativo como ânion. Ânion é a espécie química com carga negativa em excesso. Íon negativo, ânion. Analisando agora a segunda possibilidade, onde o átomo pode perder elétron. Então observe aqui que nós temos o íon positivo. Relembrando, íon, porque a quantidade de prótons é diferente da quantidade de elétrons. Positivo, porque a quantidade de prótons que são positivos é maior que a quantidade de cargas negativas. Agora escute, estudante, para o íon positivo ser formado, o átomo não ganhou próton. Porque alguém poderia pensar, se o átomo tornou-se positivamente carregado, ele deve ter recebido carga positiva. Ele pode ter ganho prótons. Não, aluno. Para o átomo se transformar em um íon positivo, ele não vai ganhar carga positiva. Ao contrário, ele vai perder carga negativa. Então, a formação de um íon positivo, apenas reforçando o conhecimento, a formação do íon positivo não se dá pelo recebimento de prótons que são positivos. Todavia, a formação do íon positivo ocorre quando o átomo
perde elétron, perde carga negativa. E aluno, é lógico, se o átomo perde o que há de negativo dentro dele, ele se transforma em espécie positiva. Então, o átomo que perde elétron, perde carga negativa, convertendo-se então no íon positivo. Esse íon positivo será então denominado cátion. Temos aqui claramente a denominação para íon positivo, cátion. E aqui você tem agora uma visão global acerca do estudo que fizemos relacionado à formação dos íons. Lembrando, estudante, que o conjunto de slides da plataforma Prezi que eu estou utilizando para gravar esta videoaula, você recebe também, juntamente com esse vídeo, recebe o link que dá acesso a esse conjunto de slides, para que você possa estudar esse tema, tanto através dessa videoaula, como também através de um conjunto de slides. E, finalizando, você tem agora uma visão macro daquilo que foi estudado. Tudo que vimos até aqui sobre íons, resumidamente, a teoria apresentada para você. Iremos então, neste momento, estudar a notação. Como assim notação, professor? A forma como é simbolizada cada espécie química. Então, a simbologia para os íons. Como o íon cátion é simbolizado. Como o íon ânion ele é simbolizado. Sendo assim, você encontra nesse momento a simbologia para cátions. Então, observe. Essa letra X aqui no meio está simbolizando uma espécie química qualquer. Por exemplo, vamos dar aqui um exemplo para você rapidinho. Eu estou aqui acionando a minha caneta, ok? E, professor, não estou compreendendo esse símbolo por enquanto. Então, aluno, observe aqui. Ó. Vamos colocar aqui um exemplo. AL, que você sabe que é a espécie química alumínio, Al. Então, esse X está simbolizando um elemento qualquer. Aqui eu coloquei, por exemplo, alumínio, tá certo? Al. Aí nós temos aqui 27. Então, esse 27 aqui é o número de massa, ok? Na parte superior, né, esquerda, 13, ok? 13, por exemplo. Então, esse 13 é justamente o número atômico. Perfeito, aluno. Ora, na maneira como esse símbolo se apresenta aqui, a L2713, esse alumínio está eletricamente neutro, como está aqui. Então, se esse 13 é o número atômico, esse 13 é o número de prótons e também é o número de elétrons, porque a espécie está eletricamente neutra. Aluno, você reconhece a espécie eletricamente neutra porque nesse canto direito superior, quando não aparece aqui nenhuma carga positiva nem negativa, isso quer dizer, aluno, que a espécie está eletricamente neutra. Todavia, se aqui aparecesse, por exemplo, uma carga positiva, duas cargas positivas, por exemplo, 3 cargas positivas, aí cada carga positiva dessa quer dizer que um elétron foi perdido. Professor, com minha ideia, se está positivo aqui, é porque perdeu elétron? Sim, aluno. Isso é lógico, porque para estar positivo, o átomo perdeu carga negativa. Cada mais está indicando uma carga negativa perdida, uma carga negativa perdida, uma carga negativa perdida. Então, quando você observa uma espécie química que apresenta carga positiva, então você entende que essa carga positiva, que eu posso simbolizar aqui por 3+, como assim 3+, professor? Você viu, né? Tinha mais, 3+. Alguns livros escrevem +3. O que importa é que essa carga positiva que você observa aqui, ela está dizendo
que esse átomo perdeu elétrons. Então, ao invés de 13 elétrons, nós teremos 10 elétrons apenas, ok? Então, íon positivo, íon cátion. Eu vou ainda colocar um outro exemplo aqui, apenas para ilustrar. Por exemplo, aqui, você tem o K. K é o potássio. K é K39, 19, ok? Onde você entende que aqui eu tenho o número de massa A, o número atômico Z, 19, e na maneira como está escrito aqui este símbolo, na forma como temos aqui, é um átomo eletricamente neutro, porque não temos nenhuma carga positiva nem negativa registrada aqui no canto direito superior. Nessa espécie química, temos 19 prótons e 19 elétrons também. Mas se aparece um mais no canto direito superior, esse mais significa perdeu elétron. Então, temos 19 prótons, mas agora com essa carga positiva não temos mais 19 elétrons, são apenas 18 elétrons. Então, concluindo o que foi dito, entendemos que esse mais significa existem menos elétrons que prótons. Menos elétrons que prótons. Havendo menor quantidade de cargas negativas, isso explica porque aparece a carga positiva. Agora veremos o contrário. Veremos ânions, onde essa letra X simboliza um elemento qualquer. Vamos ver aqui um exemplo apenas para ilustrar essa simbologia. Por exemplo, se eu tenho aqui Cl, que você sabe que é o elemento químico cloro, vamos ver 35, 17. Ora, na forma como está escrita aqui essa simbologia, esse cloro se encontra eletricamente neutro. Professor, como é que eu sei que ele está eletricamente neutro? Porque, aluno, nesse canto aqui, direito superior, você está percebendo que não está aparecendo nenhum sinal de mais nem de menos? Isso quer dizer, então, que a espécie está eletricamente neutra. Eletricamente neutra. Ok? Todavia, se nós temos aqui, por exemplo, uma carga negativa, então essa carga negativa, que eu posso colocar menos, eu posso escrever assim, ó, menos. Alguns livros preferem escrever -1, ou quando é apenas uma carga negativa, escreve simplesmente menos. Esse menos está dizendo que tem carga negativa acima do normal. Como assim, carga negativa acima do normal? Estudante, nós temos aqui 17 prótons e, em princípio, 17 elétrons, se o átomo estiver eletricamente neutro. Só que esse menos aqui está dizendo que tem carga negativa em excesso. Então, ao invés de 17 elétrons, nós teríamos 18 elétrons. Então, apenas reforçando o que foi dito, esse sinal de menos aqui está indicando que há mais elétrons, há mais cargas negativas que cargas positivas. Estudante, entenda o bom senso desse assunto. Se um átomo está com carga negativa, é porque ele ganhou alguma carga negativa. Ganhar elétron é ganhar carga negativa. Então, esse menos aqui faz sentido dizer, se a espécie química está com carga negativa, é porque ganhou carga negativa, ou seja, ganhou elétrons. Vamos, então, ilustrar essa ideia na forma de um exemplo. Então, temos aqui o exemplo, inclusive, que eu escrevi na tela quase agora. Vamos, então, discutir por completo agora. Número de massa, 27, ok? Então, eu vou escrever aqui, certo? O número de massa, nós temos aqui, então, 27. Nós temos o número atômico aqui, 13. Esse 13, então, é justamente o número atômico.
Você sabe que o número atômico está informando a quantidade de prótons. Então, são 13 prótons. Bem, com relação à quantidade de nêutrons, você sabe, né? Número de massa menos número atômico, nós teremos, então, a quantidade de nêutrons, que são 14. Porém, o foco nesse momento não é a quantidade de nêutrons, não, aluno. É entender qual será a quantidade de elétrons. Ora, será que nós teremos aqui 13 elétrons? Se tivermos 13 elétrons, então a quantidade de prótons e elétrons iguais, a carga seria 0. Mas a carga que aparece aqui não é 0. A carga é positiva, mais, 3 mais, ok? Então, para o átomo estar positivo, ele tem que ter uma falta, uma escassez de carga negativa. Então, na verdade, nós não teremos esses 13 elétrons, serão apenas 10 elétrons. Eu vou repetir, sim, vou repetir isso que eu comentei. Observe, aluno. 27 número de massa, 13 prótons, 14 nêutrons, fizemos o cálculo quase agora, 13 prótons, número atômico 13. Professor, mas está aparecendo aqui 13 elétrons. Isso está certo, está? Não, isso está errado. Lógico que está errado. Porque se eu tenho 13 prótons, 13 elétrons, então o átomo seria eletricamente neutro. Não justifica essa carga positiva. Para justificar essa carga positiva, tem que tirar elétron, tem que tirar a carga negativa. Então, agora sim, 10 elétrons apenas, ok? Para que eu tenha menos elétrons e maior quantidade de prótons. Eu tiro os elétrons para justificar a carga positiva. Vamos então ao segundo exemplo. S, no caso, é o símbolo do enxofre, enxofre S. Em latim, sulfur, daí o S. Em português, lê-se enxofre. Nós temos aqui o número de massa, nós temos o número atômico. Dessa forma como está aqui, o átomo está eletricamente neutro. Nós temos 16 prótons, 16 elétrons também, na forma como o símbolo está aqui. Toda vez que nós temos duas cargas negativas, isso quer dizer, então, que temos elétrons em excesso, ou seja, número de massa 32, tudo tranquilo, número atômico 16, lembrando que o número atômico indica a quantidade de prótons, que são 16, ok? E observe, aluno, que são 18 elétrons. Por que 18 elétrons? Porque não são 16 elétrons, uma vez que são 16 prótons. Porque se nós escrevêssemos aqui 16 elétrons, o átomo seria eletricamente neutro. Mas essa espécie não está eletricamente neutra. Ela tem duas cargas negativas acumuladas. É um ânion. Então, não são 18 elétrons, ok? Certo? Então, professor, eu vou tirar 18 elétrons e vou colocar só 16. Aluno, se você tirar 18 elétrons, como estou simbolizando aqui, você vai cometer um erro. Se você apagar esse 18 e colocar 16 elétrons, você não vai estar justificando essa carga negativa. Então, você tem que manter isso que foi afirmado. Sim, 18 elétrons, duas cargas negativas, além da quantidade de cargas positivas. Então, estudante, esse exemplo é fundamental para a compreensão do estudo dos ânions, das espécies químicas de carga negativa. E aqui você encontra agora uma visão global daquilo que comentamos acerca da simbologia dos íons, cátions e ânions. É importante, inclusive, que você realize uma pausa nesse momento, uma pausa neste vídeo e repasse essa teoria para o seu caderno, porque você lembra, estamos aqui vivenciando sala de aula invertida. Esta videoaula está antecedendo a aula que você irá assistir com o seu professor de Química logo em breve. Então, anotando no caderno, preparando o seu conteúdo, o seu relatório teórico acerca da formação dos íons.
Alunos e alunas, estudantes de Química do Colégio CBV, chegamos então ao final de mais uma videoaula. Peço a cada estudante que utilize este vídeo para transcrever toda a teoria, um relatório preciso, rico em detalhes em seu caderno, acerca de todos os temas que foram trabalhados nesta videoaula. Estudantes, aguardo todos vocês em nosso próximo vídeo.